Olá, terceira série, tudo bem, meus amados? Prof. Daiane vai falar com vocês hoje sobre mais dois compostos hidroxilados, lá das funções oxigenadas. Vamos falar do enol e do fenol. Esse conteúdo começa lá na página 11, tá? E aí, lembrando que se vocês ainda não adquiriram a apostila física na loja, podem acompanhar lá pelo Positivo On, onde tem o livro digital para vocês acompanharem também, tá? Então, olhem lá, caso não consigam olhar agora, podem ir acompanhando aqui com a professora vai explicando. Primeiro conteúdo, enol, página 11. Então, olhem ali, onde tem a descrição, primeiro, né, do grupo funcional dos enóis, tá? Enóis são caracterizados pela hidroxila, pelo grupo hidroxila, porém ligado a um carbono insaturado. Então, onde você tem ali uma dupla ligação no carbono que está com a hidroxila, tá? Então, a diferença na nomenclatura que vai apresentar esse composto aqui é o EN, que caracteriza a ligação dupla lá que vocês já conheciam na nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Compostos enólicos são altamente instáveis, quer dizer, eles não são seguros, eles não são estáveis, eles não permanecem por muito tempo nessa forma, nessa composição aqui conhecida. Então, eles sofrem ali alguma alteração, qualquer mudança na temperatura, na pressão, né, alguma movimentação diferente que aconteça com o composto, ele já vai se transformar em um outro composto, em uma outra função, né? E aí, essa transformação ocorre, ela é chamada de tautomeria. A tautomeria nós vamos estudar mais para frente aí no conteúdo de isomeria, aí no terceiro bimestre, tá? Então, por enquanto, só que vocês compreendam que ele é o grupo funcional da hidroxila ligado à dupla ligação e que ele não é muito comum, né? Mas para fazer a nomenclatura, nós vamos seguir as mesmas regras já conhecidas ali, certo? Ainda aqui, em virtude dessa estabilidade, as propriedades físicas não têm um comportamento pré-determinado. Pode-se dizer que eles seguem a mesma regra dos alcoóis, mas não são muito fáceis de determinar essas propriedades por essa instabilidade que eles apresentam, ok? Então, isso é o que estamos vendo aqui na página 11 sobre os enóis. Exemplos aí na nomenclatura, né? 2 átomos de carbono com uma hidroxila, você tem o etenol. 3 átomos com a hidroxila, você tem o propenol, né? Aí você teria, como teria duas opções de você ter a hidroxila tanto aqui no primeiro carbono como no segundo, então a gente identifica aqui, ó, em 1-ol. Se ele estivesse aqui, seria em 2-ol, né? Então, identificamos aqui. Aí, outro exemplo, aqui onde você tem a dupla ligação no primeiro carbono e a hidroxila no segundo, propen 2-ol, tá? Então, esses são os exemplos da nomenclatura do enol, tá? No fenol, a única coisa que nós já conhecíamos aqui, que eu já havia mostrado para vocês na primeira aula, é que o fenol tem a hidroxila ligada ao anel aromático, tá? Então, quando nós falamos de fenol, falamos de anel aromático ligado à hidroxila, tá? Essa palavra fenol, ela vem de uma origem grega, né? Da palavra feno, tá? Que significa benzeno. Então, como vocês já conheciam esse anel aromático aqui como benzeno, tá? Ele é o mesmo fenol, só que o fenol, ele acrescentou a terminação aqui da hidroxila, o OL, né? Da terminação da hidroxila, certo? Então, fenol sempre representado pelo anel aromático com a hidroxila ligada a ele, tá? Esse aqui é o fenol mais comum. Então, a nomenclatura dele é essa mesmo, fenol, ok? Ainda na sequência aqui, tem uma curiosidade ali, né, sobre o uso do fenol comum, que ele era utilizado aí no século XIX como uma solução para limpeza de instrumentos cirúrgicos, tá? E foi por muito tempo utilizado, porque ele é excelente como bactericida, ele elimina completamente bactérias e fungos, tá? Então, foi muito utilizado. Porém,
com algum tempo, ele começou-se a perceber que ele fazia muita corrosão, ele deteriorava muito os instrumentos cirúrgicos, então foi deixado de utilizar por causa disso, tá? E também pelo risco de acidentes com o contato com a pele, porque ele é bastante corrosivo, certo? Então, o fenol comum aqui um exemplo, né, de onde ele era utilizado aqui para vocês, tá? Aí, na sequência, temos aqui sobre a nomenclatura, tá? Nomenclatura dos fenóis sempre vai seguir do termo hidroxi, porque hidroxi vem da hidroxila. Então, hidroxibenzeno, esse é o fenol comum, tá? Hidroxi da hidroxila, benzeno do anel aromático. Se você tem duas hidroxilas, aqui como no segundo exemplo, dihidroxibenzeno, né? Se for necessário indicar numeração, você pode usar o valor, o número ali 1 e 2 de hidroxi, ou pode utilizar aquele que a gente já conhecia lá na nomenclatura dos hidrocarbonetos, o orto-hidroxi, orto-dihidroxi ou meta, né? Relembrando que aí o orto seria para 1 e 2, o meta para 1 e 3, e ainda tem o para, que é para 1 e 4, as posições, né? Onde você encontra a hidroxila aqui. Então, 1 e 2, orto de hidroxibenzeno, 1 e 3, meta de hidroxi, ou 1 e 3 normalmente aqui, né? E 1 e 4 de hidroxibenzeno também, tá? Alguns exemplos aqui. Na sequência, ainda tem mais alguns aqui, para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Quando a gente tem o fenol com uma nomenclatura além da normal, ainda tenho que colocar o nome das ramificações. Então, nas ramificações, a gente vai seguir a mesma situação que vocês já conhecem, colocando em ordem alfabética, tá? Se tiver metil, vai aparecer primeiro o metil, depois vai aparecer os outros, se tiver propil, se tiver etil, da mesma forma. Só seguir colocando na ordem alfabética. Só algumas nomenclaturas aqui que podem aparecer também, né? Às vezes aparece esse tipo de nomenclatura aí nas provas do Enem ainda, né? Nas provas de vestibular, que identificam com outro nome. Então, aqui, por exemplo, 3-metilfenol, ele também pode ser chamado de M-cresol, tá? O 4-metilfenol pode ser chamado de para-cresol, né? Então, tem essas situações aí, ó. 2 anéis aromáticos com uma hidroxila, ele pode ser chamado de hidroxinaftaleno ou pode ser chamado de alfa-naftol. Vocês podem encontrar essas formas diferentes aqui que são conhecidas também na química. A nomenclatura e o PAC oficial é essa aqui, tá bem? Aí, aqui, finalizando, né, o conteúdo sobre o fenol, ele tá falando para vocês algumas utilidades, algumas aplicações aí, né? Os compostos fenólicos, eles são muito utilizados na indústria de produtos de limpeza, né? Aromatizantes também. Então, a essência do cravo é um composto fenólico, né? A essência da noz moscada também é um composto fenólico. Então, ele é muito utilizado nessa fabricação aí de perfumes, de tintas, de cosméticos, várias aplicações para esse mesmo tipo de composto, tá? Aí, quero que vocês vão, isso aqui ainda estamos na página 13, lá na página 17, o exercício 4, vamos só avaliar esse exercício para identificar a diferença entre os 3 compostos que nós já vimos até agora, o álcool, o enol e o fenol, tá? Vocês podem completar lá no exercício de vocês, né? Caso queiram já completar as respostas ali. Então, no exercício 4, ele só precisa identificar, não precisa fazer nomenclatura, nada. É só para identificar qual é o composto, tá? Qual é o tipo de função. Então, no primeiro aqui, ó, como você tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado, você tem um enol. No segundo, a hidroxila está aqui, a insaturação está aqui, então ela não está ligada a um carbono insaturado, portanto, ele é um álcool,
tá? Só seria um enol se a hidroxila estivesse ligada em um desses átomos aqui, dos átomos insaturados de carbono, ok? Aí os próximos aqui, quando a hidroxila é ligada direto ao anel aromático, fenol, né? Não confundir o anel aromático com o ciclohexano, porque você aqui não tem as 3 ligações duplas para identificar um anel aromático. Então, isso daqui não é um fenol, ele é só uma cadeia cíclica. Tem um álcool cíclico aqui, tá? Então, ele é um álcool. O segundo também, ó, a hidroxila está aqui e eu tenho um anel aromático aqui. Porém, a hidroxila está ligada numa cadeia cíclica e não no anel aromático. Portanto, que ele é só um álcool normal, tá? E o último aqui, né? A hidroxila, sempre observa onde ele está. Se ela está num carbono insaturado, como esse aqui, então eu tenho um enol, ok? Então, essa é a resolução ali do exercício 4. Vocês podem só observar, então, que era só para diferenciar as 3 funções vistas até agora, né? E aí, na sequência, na próxima aula, nós vamos começar a falar do próximo composto, que é o éter, que já tem um pouquinho de diferença aí na nomenclatura também, tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado aí, tenham conseguido entender um pouquinho sobre essas 3 funções oxigenadas, tá? E bom final de semana e até a próxima aula.